Hoje você vai falar conosco sobre o poder do storytelling nas apresentações e palestras. Mas antes de mais nada, acho que é bom falar o que é exatamente essa expressão em inglês, né? What the hell is that? Pois é. O storytelling é quando você consegue criar uma narrativa que envolve o teu público. É a contação de histórias, né? Storytelling é o ato de contar uma história. É a capacidade de transformar uma história em algo interessante e envolvente. Ou né? transformar algo interessante e importante em uma história envolvente. História também. Também, porque muitas pessoas que assistem a apresentações se engajam muito mais naquela apresentação quando ela é uma narrativa cronológica, quando ela é uma narrativa de uma história. Por quê? Porque o ser humano tem essa facilidade maior de entrar na situação quando você vai narrando a situação e a pessoa cria aquela identificação e aquela empatia. O que vai acontecer ali? Ela vai fixando, vai querendo saber onde é que aquilo vai desenrolar. E aí é como um roteiro de um filme de Hollywood. O que acontece ali? Você tem um envolvimento com aquele personagem. Então o storytelling tem trazido muito mais resultados em apresentações e até mesmo em publicidade, quando você envolve o público com a marca dentro de uma narrativa de uma história. E a gente assiste muitas palestras, como aquelas do TED, onde as pessoas vão contando dentro dessa sequência, vão contando histórias e dando o recado que elas querem dar. É como aquela brincadeira que a gente falava antes, moral da história. É mais ou menos isso. E aí? E o que ficou de bom nisso, né? É mais ou menos. Exatamente. O que a gente aprende com essa história aqui dos Três Porquinhos, da Branca de Neve, etc. Desde a coisa mais infantil que eu possa contar aqui, até histórias mais complexas, como a gente assiste em boas apresentações. E como que tudo isso pode ser aplicado em apresentações? Sempre que você tiver uma mensagem a passar para alguém, ou seja, você tem alguma informação interessante, relevante, alguma mudança comportamental dentro da empresa, alguma ação que tenha que ser feita, você pode contar isso através de uma história. Certamente, Marcelo, certamente, e os ouvintes que acompanham a gente aqui, certamente você sabe histórias que corroborem, que confirmem algo que você tem a dizer para uma equipe, por exemplo, ou para um cliente. Sim. E aí você pensa, poxa, essa história vai encaixar perfeito. É como aquele vídeo que a gente põe em palestras, é como uma história que você conta para encantar a plateia, ou uma piada, um humor que você coloque numa apresentação. Uma história sempre vai prender muito mais o seu público. Então, a utilidade prática de histórias se você tem uma palestra de meia hora, uma hora, o que for, inclua algumas histórias. Não precisa ser uma história inteira de meia hora, não precisa ser uma peça teatral. Mas pode muito bem, Marcelo, ser algumas histórias encaixadas na tua apresentação. Boas apresentações incluem, preferencialmente, histórias bem-humoradas, claro, se possível. Aliás, Ariano Suassuna era expert nessa Nossa, arte, né? não era um contador mesmo, não era? Era um contador de causos, como se diria aqui em Minas, ou um contador de histórias lá no Nordeste. O Ariano Suassuna, sempre envolvendo, com muito bom humor. Não havia como você enjoar de uma apresentação dele. Quando terminava, acabou. Né? Cara, que pena, né? Agora, que habilidades precisamos ter para fazer isso bem, Marcelo? É importante, em toda história que você conta, é importante você utilizar o não verbal. Não adianta simplesmente narrar um texto como um ledor do Google. Você tem que falar o texto, mas interpretando. Ou seja, desenvolva a sua habilidade teatral para contar histórias. Às vezes a pessoa esquece até mesmo da expressão facial, esquece da mudança de tom de voz, da voz das diferentes personagens narradas na história. Às vezes você tem que fazer uma pequena voz diferente aqui ou ali. Ou seja, desenvolva isso. Se você não tem habilidades para contar histórias com vozes diferentes, com interpretação, com bom humor, tente procurar apenas narrativas externas, não vai incluir as personagens. São habilidades que você deve desenvolver. Sempre que você for contar histórias, pelo amor de Deus, lembre muito bem da história, porque é terrível chegar no meio de uma palestra. Não, eu não falei no início, mas tinha um detalhe que eu não quebra, contei. Né? Poxa, atrapalha totalmente. Tudo. Então ensaie a história algumas vezes, você pensa, não, conheço bem. Conhece bem quando você está tranquilo no conforto do seu lar. Mas diante de 500 pessoas, 200 pessoas, pode ser que você fique um pouco nervoso e acabe esquecendo o que tinha para falar. Aí é complicado. Exato.
O livro, a sua leitura indicada para essa semana, claro, tem... Tem conexão. Né? Eu estou indicando hoje O Líder Comunicador, do Jerry Weissman. Este livro fala sobre habilidades que todo apresentador tem que ter ao falar em público. O Jerry já foi consultor e coach de oratória de vários ex-presidentes norte-americanos e ele dá aqui algumas dicas vitais para você conquistar a confiança diante da plateia. Um livro muito indicado da editora Campos. São técnicas, estilos e estratégias do coach dos maiores executivos globais. Muito bem. Pepe, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um forte abraço para você e uma ótima semana. É sempre um prazer estar aqui com os ouvintes da CBN. Um abraço. Até mais. Marcelo Pepe, participando conosco aí mais uma vez do programa, né, Negócios e Carreira. Na CBN, Negócios e Carreira.